Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a pedido do Dr. Rildo Marinho, amigo meu, que a gente se conheceu no grupo Advogado Masterclass, alguma coisa assim, do professor Cristiano, a pedido tanto do Dr. Rildo Marinho quanto de outros advogados, alunos meus nos cursos de pós-graduação da Uniararas e da SD, né? Agora está tudo suspenso por conta do Covid-19. Mas a pedido desses profissionais, eu vou fazer um vídeo sobre sustentação oral, dar umas pequenas dicas, tá? De como fazer sustentação oral, etc. E as regras legais ligadas ao tema, tá legal? Bom, meus amigos, já que a gente vai falar de sustentação oral, nada como estar vestido para uma sustentação oral. Isso daqui, essa roupa estranha que vocês estão vendo aqui, é uma beca, ok? Alguns tribunais, a maior parte deles, na verdade, exige que os advogados, quando vão fazer uma sustentação oral, usem trajes talares. Trajes talares é beca. Bom, eu recomendo que cada um de vocês que pretenda fazer sustentação oral nos seus processos tenha a sua própria beca. Mas se você não tiver sua própria beca, você pegar e falar, puxa vida, mas eu não tenho tantos processos assim que demandem eu ter a minha beca e tal, não se preocupa. Se o tribunal onde você for fazer sustentação oral exigir que o advogado use beca, com certeza na sala da ordem, no TJ de São Paulo é assim, pelo menos, terá à sua disposição uma beca para que você use. Eu recomendo particularmente que você tenha a sua, ainda mais, sei lá, se você é muito alto ou muito baixo, eventualmente, eu sou muito alto, tenho 1,90 m, né? Então às vezes acontece, já aconteceu comigo, quando eu não tinha minha beca, de fazer uma tentação oral e pegar uma beca com a manga curta, sabe? Então o ideal seria que você tenha a sua beca, mas se você não tiver, não é nenhum drama, mas uma beca você vai pagar, uma beca boa, a partir de 250, 300 reais, eu acho que é um investimento que vale a pena sim ser feito, tá legal? Aí também você vai chegar de manhã no tribunal, algumas câmaras, as sessões são pela manhã, outras câmaras, as sessões são pela tarde, no período da tarde. Você vai chegar no tribunal, você não vai ter que se preocupar em sair correndo, descer na sala das becas, da sala da ordem, para pegar uma beca, você otimiza esse tempo, tá? Então é um investimento que vale a pena ser feito para você, advogado, que pretende fazer suas sustentações orais, tá legal? Bom, falado já da sustentação oral, do traje que você deve usar, quando cabe a sustentação oral? Bom, isso nos é dado, meus amigos, pelo artigo 937 do CPC. Inciso 1º, apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargo de divergência, ação rescisória, mandado de segurança e na reclamação. O CPC não falou de uma forma direta que cabe a sustentação oral no habeas corpus, mas cabe a sustentação oral no habeas corpus. É que assim, com a questão da suspensão de passaporte no CPC, suspensão de CNH no CPC, se tornou bastante frequente que advogados tenham que lançar mão do habeas corpus em favor dos seus clientes no processo civil. Eu mesmo já usei acho que 3 ou 4 vezes o habeas corpus, e em todos eles foi deferida a possibilidade que eu fizesse sustentação oral, tá? Então cabe sim, apesar de não especificar no CPC, mas, por exemplo, está presente no regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Com um pequeno detalhe, tá? O próprio inciso 9 do CPC, ele fala que em outras hipóteses previstas na lei ou no regimento interno do tribunal também cabe sustentação oral, tá legal? Eu vou falar do agravo de instrumento agora. Mas, Paulo, cabe sustentação oral no agravo de instrumento? Cabe. Cabe. E eu vou falar aqui, tá previsto aqui, tá? No inciso 8º, tá? Da norma. Deixei para falar por último. Cabe sustentação oral no agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, tá? Pequeno detalhe que os juízes não gostam, que os desembargadores não gostam, tá? Eu já vi isso acontecer algumas vezes. O advogado, ele pega
ele agrava, interpõe um agravo de instrumento, sei lá, contra 3 questões em simultâneo, tá? Ele interpõe um agravo de instrumento contra 3 questões em simultâneo. Uma tutela de urgência, evidência e 2 outras questões. E, eventualmente, na hora de julgar o agravo de instrumento, ele faz a sustentação oral sobre os 3 pontos que ele aborda no agravo de instrumento. E assim, eu já vi advogado tomar bronca de desembargador e desembargador falar com esses termos para ele. Fala, doutor, para por aqui. O que o doutor está fazendo é desleal. O que a lei fala é que cabe a sustentação oral para a questão da tutela de evidência, da tutela de urgência. Você está usando agora a sustentação oral para falar de um outro assunto. Então toma cuidado com isso, tá? Para você, como advogado, não tentar dar uma de malandro e passar essa vergonha no tribunal. Isso é muito feio. Além de ser feio, antiético, tá? Não é legal, não é legal, tá? Não passa pro desembargador que vai julgar teu caso a imagem que você é um malandro, que faz tudo para ganhar uma ação, a imagem que você é um chicaneiro, que faz tudo para ganhar uma ação. Isso é péssimo, isso é péssimo. Eventualmente coloque essas questões nos memoriais, mas não traga isso à sustentação oral, ok? Bom, tem uma outra pergunta aqui do artigo 356 do CPC, que é uma discussão que vem sendo travada na doutrina. E aí, cabe sustentação oral na questão de julgamento antecipado parcial do mérito, né? Porque assim, a lei fala que a decisão antecipada parcial do mérito, apesar de ter um formato próximo a uma sentença, que é uma decisão de mérito, mas ela é impugnável pela via do agravo de instrumento. E daí o artigo 937, inciso 8º, fala os casos de agravo de instrumento nos quais cabe a sustentação oral. E não fala da decisão antecipada parcial de mérito. Daí, meus amigos, antes de gravar esse vídeo, eu li, tá? Parei para ler o regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, alterado pela Assento Regimental 581 de 2019. E daí, meus caros, para a tristeza de vocês, continua não cabendo, tá? O artigo 146, em seu inciso... 146, inciso... No seu parágrafo, desculpa. No seu parágrafo 4º, estabelece o seguinte: ressalvada a disposição legal em contrário, não haverá sustentação oral em embargo de declaração, incidente de suspeição, conflito de competência, arquivamento de inquérito, representação criminal e agravo, exceto no instrumento referente às tutelas provisórias ou de evidência. Ponto. E no interno, referente à extinção do feito originário previsto no artigo 937.6 do CPC. Tá vendo só? Então, assim, o regimento interno do TJ está falando que não cabe, né? Então, sei lá, a priori eu acho que não cabe, mas não custa, eventualmente, você tentar fazer uma petição para o relator do caso, pedindo esse deferimento, né? O máximo que você vai ouvir é não, ele vai indeferir o seu pedido e ponto final, que é o mais provável que ocorra, tá legal? Bom, vamos falar agora um pouquinho da preparação que você tem que ter para a sustentação oral, tá? Vou aproveitar. Bom, tirei a beca e peguei um copo d'água. Vamos lá agora, vou fechar até meu notebook para olhar só para vocês. Preparação para a sustentação oral, meus amigos. Em primeiro lugar, antes de mais nada, é assim, vai ter amigo teu que vai lhe falar o seguinte: ai, fulano, sustentação oral é perda de tempo, o desembargador já chega para o julgamento com o voto feito. Vão te falar tudo isso, tá? Bobagem. Sim, como regra, o desembargador chega para o julgamento com o voto feito. Acontece que, na minha vida, algumas vezes, bastantes vezes, tá? Eu, por conta de uma sustentação oral realizada,
eu inverti o resultado de um julgamento. Processos que meu cliente iria perder, ele passou a ganhar, tá? Isso acontece bastante. Então, assim, vai acontecer na tua advocacia, se você pegar o hábito de fazer sustentação oral, de eventualmente, isso vai acontecer com uma certa frequência, você inverter o resultado de julgamento. Aquele processo que você eventualmente iria perder, você ganhar, tá? Ou no pior cenário, se você preparar uma boa sustentação oral, uma boa petição de memoriais, mesmo que você perca a ação, você consegue uma decisão melhor fundamentada que eventualmente vai te habilitar a interpor um recurso especial se a questão for infraconstitucional, um recurso extraordinário se a questão for constitucional, tá? Mas eu vou falar para vocês que com uma certa frequência eu já alterei resultados de julgamento através de sustentação oral. Inclusive, uma delas eu publiquei até no meu Face, foi recente, foi um pouco antes dessa suspensão de prazos, foi no dia 10 de março, até lembro do dia, tá? Foi numa terça-feira, dia 10 de março. Nós iríamos ganhar o processo por 2-1, tá? Era uma questão condominial, não cabe aqui agora explicar o detalhe do caso, eu até posso fazer um vídeo depois sobre ela. Nós iríamos ganhar o caso por 2-1 e os 2 votos seguintes seriam contra nós. Então, nós perderíamos por 3-2 nos infringentes automáticos. Pois bem, através de sustentação oral e memoriais, eu consegui uma vitória, quer dizer, o advogado do caso que me contratou e eu consegui uma vitória por 3-0, tá legal? Isso mesmo, meus amigos. Se você for uma pessoa que tem uma vontade de estudar direito, se você é advogado, tá vendo esse vídeo, você tem essa vontade. Se você for desinibido e se você for desinibido principalmente, tiver uma oratória razoavelmente boa, minha das melhores, mas se você for desinibido, você consegue fazer uma sustentação oral, tá? E assim, isso pode até ser uma ferramenta profissional para eventualmente você gerar recursos para o seu escritório. Por exemplo, vários advogados me contratam, grandes advogados me contratam, para fazer sustentações orais dos seus casos, tá legal? Então assim, esse caso foi bem emblemático, que o Dr. Bruno que me contratou, excelente advogado, mas os casos dele que tem sustentação oral, por exemplo, ele prefere me contratar, tá? Isso não é incomum na minha advocacia, eu ser contratado por um advogado para fazer exclusivamente a sustentação oral. O que é importante quando você vai fazer sustentação oral? Primeiro, se inteirar da jurisprudência da turma que vai julgar teu caso. Turma, câmara, tanto faz, né? Se é trabalhista é turma, se é civil é câmara, se é criminal é câmara, se é TJ é câmara. Se inteirar da jurisprudência, quer dizer, como é que aquela câmara julga. Porque, eventualmente, você tem que pensar num argumento se algum dos desembargadores pensar diferente de você. Se você vai defender uma tese A, vamos lá. Você vai defender a proibição da suspensão do passaporte do devedor, ok? Mas daí vai cair na 34ª Câmara de Direito Privado do TJ de São Paulo, que é uma das poucas câmaras que aceita a suspensão do passaporte do devedor. Então, assim, você vai ter que montar seu argumento de uma forma muito bem consolidada para mostrar para eles que eles já têm uma visão a respeito daquele tema, que eles estão errados, tá? Você vê como é delicado? Então, assim, em qualquer caso, tá? Mas a gente está falando de agravo de instrumento, nem sei se caberia. Mas em qualquer caso, é importante você ler a jurisprudência, conhecer a jurisprudência de quem vai julgar o seu processo. Advogados das antigas, isso era comum ser feito. Quando começava um processo, eles criavam um incidente qualquer para justificar um agravo de instrumento. Com qual finalidade? Tornar preventa aquela Câmara para um eventual recurso de apelação e, com isso, já saber o entendimento de quem julgaria aquele caso no futuro, tá? Bom, mas vamos lá. Você vai fazer sustentação oral, você tem que fazer memorial para o desembargador. E por que é importante você fazer memorial? Gente, assim, eu sou crítico Peraí, deixa eu tirar o gatinho daqui.
eu sou crítico, tem juiz que eventualmente não lê o caso, etc. Eu sei de tudo isso. Mas vamos ser realistas. O desembargador vai julgar 2, 3 mil processos que estão na mesa dele. Não adianta você entregar para ele um memorial de 500 páginas. Não adianta você entregar para ele um memorial de 50 páginas falando conforme foi exposto as folhas, ponto. Não adianta. O que é memorial? Você não vai falar no memorial mais do que está na apelação. Você tem que resumir o que está na apelação. Você tem que resumir o que está na apelação. E colocar no memorial, por exemplo, olha, assim, se a apelação tem 30 páginas, o teu memorial tem que ter no máximo 5 ou 6. E indicar documentos, por exemplo, olha, falei de tal coisa está no documento tal, página tal do processo, ponto. Uma coisa simples, para facilitar a vida do desembargador. Lembre que o desembargador vai julgar, naquela sessão que ele julgará o caso do seu cliente, ele julgará centenas de outros casos, tá? Então, assim, memorial não é um momento para você mostrar erudição, para você mostrar que conhece horrores do direito, para falar que faz mestrado, que faz doutorado, que faz curso, não é para isso. Memorial é para você simplificar a vida do desembargador. Pegar e falar, desembargador, eu tenho que ganhar o caso por quê? Por isso, por isso, por isso. E porque eu tenho razão? Por causa desse documento que está na página tal, desse documento na página tal, desse documento na página tal. É assim, tá? É assim. Leve os memoriais para os 3 desembargadores, converse com eles, marque hora antes, tá? Aqui no TJ de São Paulo exige-se que se marque hora, mas é fácil, você liga para o tribunal, você consegue o telefone do gabinete, você vai falar com o assistente dele, e claro, você não vai lidar com um dia de antecedência, pelo amor de Deus, né? Pelo menos uma semana de antecedência, tá legal? E finalmente eu queria falar o seguinte, bom, você despachou memoriais, você comprou sua beca, você preparou os memoriais, você estudou o caso, você tem que ter um roteiro do que você vai falar dentro do prazo regimental, que é de 15 a 20 minutos. Você tem que ter um roteiro na cabeça. Bom, o que eu vou falar? Ok. Procure seguir esse roteiro. Siga esse roteiro, tá? Mas não perca também... Primeiro que assim, sustentação oral, meus amigos, são grandes aulas de direito. É um trabalho que eu adoro fazer quando algum advogado me contrata para fazer sustentação oral, porque, assim, o dia da sustentação oral, eu nem fico muito chateado se eventualmente, sei lá, não me inscrevi logo no comecinho e eu vou ser dos últimos a sustentar, porque os casos que estão sendo julgados antes de você são verdadeiras aulas. Não tem uma sustentação oral que eu não faça, que eu não anote o número dos processos para ir depois atrás daqueles acórdãos, sabe? Que são verdadeiras aulas de direito. Já falei isso aqui em algum vídeo. Eu não vou colocar o link porque são 600 vídeos no canal já. Mas os processos judiciais são excelentes aulas de direito, tá? Então, assim, presta atenção nos processos que estão sendo julgados antes do seu, porque eventualmente, se tiver sendo julgado algum caso parecido, você consegue fazer um link para falar, olha, inclusive no processo anterior que foi julgado, número da pauta tal, pelo advogado tal, essa corte decidiu isso. É interessante também, tá? É interessante também. É interessante e dá resultado, tá legal? Doutores, por hora é isso. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Vou fazer mais vídeo ainda sobre sustentação oral, tá legal? Como preparar um memorial, uma coisa mais... Talvez até com data show eu faço o vídeo, tá bom? Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!